culpa é delas. Sim, a culpa são das suas crenças limitantes ou as suas crenças nucleares, como você quiser chamar. São elas que nos impedem de emagrecer ou que pelo menos nos mantêm no peso em que a gente não quer ficar. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas crenças que a gente tem em relação ao emagrecimento, em relação ao nosso processo de transformação, de mudança, em relação à nossa alimentação. Eu resolvi que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, vai ser bem rapidinho, como eu tenho falado para vocês nos nossos encontros de quinta. Agora, cada vez mais nós vamos fazer eles bem objetivos para que a gente possa já pegar o aprendizado, colocar em prática. Essa é a ideia da quinta-feira aqui às 21 horas, tá bem, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente acredita e pensa, quais são as crenças que a gente foi desenvolvendo ao longo desses inúmeros processos de emagrecimento que a gente faz. E eu cheguei então à conclusão de falar sobre isso hoje, porque essa semana eu estou trabalhando realmente essa questão de crenças no processo da jornada de emagrecimento com as meninas que fazem parte desse grupo. E eu vejo que realmente isso permanece, mesmo eu fazendo uma proposta de emagrecimento de dentro para fora, mesmo eu fazendo uma proposta de a gente olhar para a comida diferente, como a maioria das pessoas, né, das mulheres, já vem de muitas dietas restritivas para emagrecer, ou seja, dentro da mente delas, da perspectiva delas, do aprendizado delas, ainda está muito enraizado essas crenças que elas foram sendo condicionadas ao longo desse tempo, processo de emagrecimento. Oi, Andréia, boa noite! Imagina, olha aqui, qualquer dia desse a gente faz um ao vivo, viu? Não seja por isso. Pessoal, então assim, nós vamos falar um pouquinho disso. E eu selecionei, não vou falar de todas, porque não dá, são muitas, mas eu selecionei aqui algumas crenças que eu acho que é importante, vou reforçar para vocês as que eu acho que são fundamentais. Se você quer emagrecer, é importante você olhar. Mas eu quero lembrar que eu estou falando para quem? Eu estou falando para você que está cansado de fazer dieta, tá? De sofrer com dieta restritiva. Você emagrece, mas depois você volta para os seus hábitos e não consegue manter, até porque elas não são mesmo sustentáveis a longo prazo. Então é muito importante que você pense assim, se esse modo de fazer não está funcionando, é porque talvez ele não seja o mais adequado para mim. Se você fez uma dieta restritiva, emagreceu e se mantém e está tudo bem para você, esse material não é útil para você, porque a dieta restritiva funcionou para você. O que acontece é que para a maioria das mulheres que eu acompanho e as mulheres que me acompanham é que as dietas restritivas elas não funcionam, porque a pessoa emagrece, mas ela faz um sacrifício, um sofrimento durante um período, ok, consegue emagrecer, beleza. E depois ela vai pra vida, né? E não dá conta de manter. Essa semana mesmo, eu enviei uma história, que eu tenho uma comunidade de mulheres, né, gratuita, que toda semana eu envio uma história terapêutica para elas, na sexta-feira, no sábado, até no domingo, né, entre sexta e domingo. E na segunda eu partilho sempre um áudio pra gente começar bem a semana. E eu contei para elas essa semana a história da Joana, né? E a Joana é um nome fictício, né, gente? Claro, é uma cliente minha que me encontrou pelo Instagram e ela queria muito emagrecer, já tinha passado por um processo muito intenso, tinha conseguido emagrecer 20 quilos e depois voltou a engordar. Depois já de também ter feito muitas outras dietas. Só que essa foi muito forte, porque ela depois engordou tudo muito rápido, porque ela queria emagrecer para entrar num vestido de madrinha de casamento, de um casamento que ela ia participar. E ela fez uma dieta super restritiva, emagreceu, entrou no vestido, ficou linda, maravilhosa, autoestima lá em cima, tirou muitas fotos no dia desse casamento e a partir desse dia mesmo, no próprio casamento, Joana já começou a comer enlouquecidamente, né? Então, entrou no vestido, casou a amiga e ali já foi bem casado, tudo quanto é doce, comeu muito bolo, porque ela fazia uma dieta absurdamente restrita e ainda os alimentos que ela podia comer nessa dieta não eram alimentos que agradavam o paladar dela, alimentos que ela gostava, né? Então,
Isso atrapalhou muito o metabolismo dela, né, gente? Porque aí dá um choque metabólico, ok, emagrece. Depois o metabolismo, o corpo se adapta àquela quantidade mínima de comida, né? E aí, como você come menos, você também tem menos energia, muito menos. Você também não faz atividade física. Então, o seu corpo vai segurar ali a sua energia. Joana fez isso, né? E aí, a partir do casamento, no dia seguinte, ela já saiu comendo mais, e foi em churrascaria, e foi em restaurante japonês, e assim, coisa de um mês, ela já tinha engordado muito. Depois, quando ela me procurou, a gente foi entendendo, né, que ela tinha questões emocionais que faziam ela engordar, nós fomos entendendo o processo de ansiedade dela, o que levava ela a comer tanto. Ela tinha um problema sério com açaí, ela comia muito açaí, mas tinha um gatilho emocional, tinham questões emocionais que faziam com que ela comesse daquele jeito. Depois que a gente identificou e ela trabalhou aquelas questões, ela começou a emagrecer gradativamente, conseguiu eliminar tudo que ela queria e sustentar esse emagrecimento no dia a dia. Por quê? Porque ela reaprendeu, né, a como comer, a como conduzir. As causas emocionais eu não vou falar hoje porque a gente já falou bastante aqui. Tem vários vídeos meus. Boa noite, Georgina! Vários vídeos meus que eu falo sobre isso aqui. E tem também uma live salva aqui de um dos nossos encontros terapêuticos, onde eu falo sobre inúmeras causas da obesidade emocional. Então, se você não viu, depois você pode ver. Mas hoje eu separei aqui, então, algumas crenças, ou seja, crença é uma verdade absoluta, né? Você deve escutar muito hoje aqui na internet com esse termo crença limitante. Mas de acordo com a psicologia, a gente chama de crença nuclear, ou seja, é a base de todas as crenças, é aquilo que você acredita sobre você, sobre a vida, sobre relacionamento, sobre dinheiro, tudo que dá base para a forma como você vive a vida, né? Então, se você é uma pessoa que gasta muito dinheiro, você tem crenças em relação ao dinheiro. Se você é uma pessoa que economiza, você aprendeu, se você teve uma educação financeira, você tem crenças a respeito do dinheiro. Essas crenças, elas podem ser fortalecedoras, elas podem te impulsionar ou elas podem te limitar, elas podem te atrapalhar. Em relação a relacionamentos, quais são as crenças que você tem sobre relacionamento? Como você vê os relacionamentos? Como Gente, voltei, deu uma pequena interferência. Só para voltar a falar para vocês, então, em relação a essa questão das crenças que a gente estava falando. Então, as crenças, elas dão base para toda a nossa vida, para todos os tipos de relacionamento que a gente tem. Relacionamento com as pessoas, relacionamento no trabalho, relacionamento com a nossa família, principalmente a família, que é de onde vem a base de tudo na nossa vida, e o relacionamento com a comida. No caso especificamente da comida, como eu disse no início, quando a gente vem de um caminho longo, de fazer muitas dietas, qual que é a crença que a gente já desenvolve logo de cara? Emagrecer é sofrimento. Porque para emagrecer eu tenho que deixar de comer aquilo que eu gosto. Para emagrecer eu tenho que sofrer. Então eu pego aquilo como uma verdade absoluta e toda vez que eu penso em emagrecer, eu já penso que eu vou sofrer. Eu já penso que vai ser muito difícil. Ah, mas falar que emagrecer é fácil também é hipocrisia, também é mentira, porque não é emagrecer, gente, nenhuma mudança é fácil. Toda mudança vai te gerar desconforto, tá certo? Agora, entre você ter desconforto, incômodos com uma mudança e sofrer com ela e ela ser um enorme de um sacrifício, existe uma distância muito grande. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que a gente possa fazer essa diferença, tá? Entre, então, o que é o sacrifício e o que é o incômodo. E isso vem a partir de crenças do tipo, eu não posso, já que eu quero emagrecer, eu não posso, por exemplo, comer chocolate. Eu não posso comer batata frita, eu não posso tomar refrigerante, eu não posso beber cerveja, eu não posso... Aí você já vai pondo aí todas as crenças em relação às restrições. Você não pode comer nada para emagrecer. Ou seja, você tem que abandonar todos esses prazeres e comer uma coisa muito boa. Então, essa é uma das crenças que a gente precisa começar a trabalhar quando a gente quer emagrecer, principalmente dependendo do processo que você se propõe. Então, se realmente você se propor a fazer uma dieta restritiva,
Aí você vai ainda mais reforçar essa crença, porque realmente vai ser difícil. E imagina assim, nossa, você faz uma daquelas dietas que você tira tudo, durante 30 dias, né? Aí você emagrece muitos quilos. Só que depois você vai lá e fica desesperado por comer. E aí você não vai dar conta. Se disser que você vai fazer isso, e depois você dá conta de comer, eu tenho vontade de comer um doce, você vai lá e come um pedacinho, um quadradinho de chocolate e segue a vida, ótimo. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece, né? Então, é muito melhor eu aprender a comer e ir fazendo mudanças gradativas, de modo que eu já vou desconstruindo essa crença de que emagrecer é sofrimento, de que emagrecer eu não posso comer absolutamente nada, né? E eu descobri que eu posso comer de tudo, aí essa é uma crença fortalecedora, eu posso comer de tudo, que é diferente de sair comendo tudo, tá? Porque veja, normalmente, aí trazendo a questão emocional, a gente tenta resolver as nossas questões emocionais com a comida, certo? E olha, eu vou lhe ser muito sincera. Um dia que você tá muito angustiada e de repente você pede um lanche, uma pizza e come ali, não vai ser esse dia que vai te prejudicar, que vai te engordar. Onde está o problema? É você não saber lidar de jeito nenhum com as suas emoções. Aí aqui você cria uma outra crença, e aí a partir dessa crença vem um novo hábito, e aí você fortalece esse hábito, e aí também te impede de emagrecer. Por quê? Você vai estar triste, você vai estar mal, você teve um dia difícil. Aí você pede um lanche. Ai, aquele lanche te dá um conforto, te dá um alívio. O que você faz? Anestesia ou a situação ali. Não tem problema. Por isso que eu ensino as meninas. Você precisa aprender a diferença de um traço que você usa e um traço que está usando você. Porque se você aprender a lidar com esse traço, você pode usar esse traço de comportamento a seu favor. Mas isso é processo. Isso leva tempo, tá? Não é do dia para a noite. Aí sim, olha, hoje, quer saber? Tô muito cansada, foi um dia muito difícil, vou comer um lanche. Mas você dá conta de depois não continuar comendo? Então não tem problema se você fizer isso uma vez. Só que o problema é, na maioria das vezes, a gente não tem estrutura, recurso, suporte emocional, a gente não tem espaço para poder sentir tristeza, raiva, medo, a gente não tem espaço para isso. Aí o que a gente faz? A gente vai lá, tá mal, come. A gente sente o alívio. Anestesia. Depois, quando você sofrer de novo, o que seu sistema vai fazer? Ele vai pedir a comida de novo, porque é rápido, é fácil e soluciona, pelo menos pontualmente, né? O problema fica maior depois, mas ali na hora ele soluciona a sua sensação ruim, que você não tem suporte para sentir. Aí, automaticamente, seu corpo vai pedir de novo. Se você não tiver condições de lidar com isso, espaço para canalizar essas angústias, essas tristezas, você vai comer. Aí depois de novo, de novo, de novo. Então, imagina o que você vai fortalecendo no seu cérebro. Que a comida, ela recompensa, que a comida, ela alivia, que a comida anestesia, que a comida controla a sua ansiedade. E aí depois você nem pensa, é automático, tá? Então, é importante a gente entender como é que as crenças, elas se dão e elas são formadas. São inúmeras, né? Isso eu trabalho com muita profundidade dentro da jornada do emagrecimento, seja em grupo ou individual, mas hoje eu tô trazendo para vocês aqui uma ideia geral. Então, a primeira coisa que você precisa mudar é essa crença de estou de dieta e não posso comer. Se você tiver esse pensamento, a dieta sempre será um sacrifício para você. Sempre, sempre. Agora, o que eu sugiro para você então? Estou em um processo de emagrecimento, estou em uma jornada de emagrecimento, estou em um processo de autoconhecimento, estou reaprendendo a comer, estou num processo de reeducação alimentar e eu posso comer de tudo. Mas hoje eu não vou comer isso, porque eu estou escolhendo não comer hoje esse alimento e vou escolher uma outra coisa, uma outra opção que vai contribuir com o meu processo. Amanhã pode ser que eu coma. Depois de amanhã, quem sabe, numa outra oportunidade. Ou até então, olha, eu vou escolher comer um pedacinho dessa pizza. Comer um pedaço para eu não passar vontade, porque eu posso comer. O que é bem diferente de estou de dieta e daí não como de jeito nenhum e depois assalto a geladeira no meio da madrugada, ou amanheço e como tudo que sobrou da pizza, já começa aí. Ou
eu não como agora, porque eu não posso comer, tô de dieta, depois eu como 4, 5 pedaços. E também é diferente de eu nunca cuidar da minha alimentação, sentar lá comer 3, 4, 5 pedaços de pizza. É bem diferente. Então, você pode comer. Colocar na sua cabeça, dentro do método Mente Magra, Mente Feliz, na jornada do emagrecimento, uma das coisas que a gente insiste em ensinar, em trocar com as meninas, é de que eu posso comer. Primeiro que isso já relaxa o nosso cérebro, já tira a gente dessa coisa da escassez da comida, da dificuldade de que eu não posso, de que tem alimentos que eu não posso comer, tá bem? Então vamos começar a fazer essa mudança de dentro para fora através desse pensamento, dessa transformação de que fazer dieta é sacrifício, de que para fazer dieta você não pode comer nada que você queira, de que você não pode comer nada que você goste. É realmente uma mudança de dentro para fora, é realmente uma mudança mental. Tá? E aí, consequentemente, isso vai aparecer no seu comportamento e nas suas ações. Porque o que vai trazer mudança para você são seus comportamentos. Se você não tiver realmente comportamentos diferentes, você não vai mudar. Mas não vai ser do dia para a noite que você vai mudar tudo. Né? E quem vai motivar o seu comportamento é aquilo que você acredita. Então, primeiro, você precisa acreditar que você é capaz de emagrecer, que é possível emagrecer e que é possível emagrecer sem sofrer. Que é possível fazer isso de forma saudável, de forma tranquila. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais uma crença que eu quero falar para vocês, que eu acredito que tem várias, como eu disse, mas assim, que eu queria reforçar. Uma coisa muito importante é essa coisa de força de vontade, né? Então as pessoas falam assim, eu não tenho força de vontade, por isso eu não consigo emagrecer. Como é que você faz para estar sempre motivada? Então eu não tenho motivação. Se você não está passando por um processo de depressivo, que realmente falta muita energia e aí precisa fazer um tratamento adequado para isso, porque sozinho muitas vezes você não vai conseguir, se esse não é o seu caso, tá? Que aí é uma outra conversa, eu queria te dizer assim que ninguém acorda motivado todos os dias. Tá? Então, não espere que você vai ter sempre vontade e motivação para fazer, por mais que você goste da atividade física, por mais que você tenha entendido o porquê você quer emagrecer. Não, na vida adulta a gente não faz só o que a gente gosta. Na vida adulta a gente não acorda todos os dias motivados, né? Porque tem um monte de coisa que a gente tem que fazer na vida adulta que é muito chato e que se a gente pudesse a gente não faria. Mas bem-vinda, nós estamos na vida adulta. E aí a gente precisa encarar a vida com essa responsabilidade. Por quê? Que para trabalhar você tem comprometimento, porque você precisa do seu salário para pagar suas contas, para sobreviver. Pois bem, você precisa de saúde para sobreviver com mais qualidade de vida. E a atividade física vai te trazer isso. Então não espere acordar sempre motivado. Você vai ter que fazer mesmo sem vontade, muitas vezes. Você vai ter que fazer mesmo meio desanimada, a coisa parece que não rende, o exercício não vai. Mas aí com o tempo, com a prática, você vai criando um hábito. E essa coisa da força de vontade, então, que eu vou até terminar por aqui pra gente não se alongar muito, é um grande mito, né? Então, assim, o que é ter força de vontade? Porque, veja bem, se você quer emagrecer, vontade você tem. Então, você tem vontade, você tem força de vontade. O que te falta, talvez, seja um impulso por conta de que, como eu falei lá nas causas da obesidade emocional, se você não viu, depois você procura aqui, que você vai encontrar esse vídeo. Se não encontrar, só me mandar um direct que eu te mando. Como eu falo lá, existem inúmeras questões emocionais. Então, não é que te falta força de vontade. É que o ganho secundário em se manter acima do peso é maior do que a sua vontade de emagrecer, tá? Existe um ganho secundário. Por mais que você ache que não tem nada. E às vezes está escondido lá nas profundezas do seu inconsciente. Naquilo que você não sabe sobre a vida. No que o peso significa na sua vida. E aí você não emagrece mesmo. Tá? Então tem essa questão. E outra coisa, força de vontade, essa resiliência, algumas pessoas até podem ter uma predisposição para alguns tipos de comportamento de acordo com a personalidade delas. Mas a gente isso não é, como eu posso dizer, um benefício só dessas pessoas, tá? Essa força de vontade a gente conquista através de um estado mental. Que é isso, é esse entendimento que nem sempre você vai ter motivação, mas você vai a si mesmo. E a gente conquista isso através de treino, gente. Isso é possível treinar, de treinar a nossa mente, de treinar a nossa forma de pensar, o nosso cognitivo, o nosso entendimento sobre a vida e sobre o mundo. Então,
Quando você começa a trabalhar a sua mente, a treinar o teu cérebro para isso, para uma forma de ver a vida diferente, aí você começa, vamos dizer assim, conquistar essa força de vontade. Mas para isso, você vai precisar entender qual é o seu ganho secundário. Então, se você, recapitulando aqui, se você está tentando há muito tempo emagrecer, já fez low carb, já fez dieta da sopa, já fez, sei lá, dieta do ovo, dieta da maçã, dieta de não sei lá do que, você sabe que aquilo funciona, já tomou muito remédio, você sabe que aquilo funciona, mas que não é sustentável. Então você precisa encontrar recursos para tornar isso mais sustentável na sua vida e aprender que até vão ter momentos que você pode oscilar, a gente realmente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida. Você não sabe quando você vai viver um processo de luto, quando alguém que você ama pode ficar doente, quando você pode perder o seu trabalho. Você não sabe as inúmeras coisas, quando você pode sofrer um acidente e quebrar uma perna, como foi o meu caso. Às vezes algum plano que você vai fazer e que você vai se frustrar. Questões completamente inesperadas podem te desequilibrar emocionalmente. E aí você vai para a comida, que é o que você sabe fazer. Até aí tudo bem. De repente, naquele momento, é tudo que dá para fazer. Mas aí você precisa ter o quê? Recursos internos para conseguir sair disso. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver crenças mais fortalecedoras em relação ao emagrecimento, se isso já fizer parte do seu estilo de vida, porque senão você fez essas dietas, acontece uma situação, você destampa comer, você não consegue mais voltar, porque essas dietas restritivas, elas exigem demais, uma energia que é quase sobre-humana, e aí você sustenta por um curto espaço de tempo somente, tá? Então o segredo, né, tá em você ter, que não é um segredo, são muitos se for assim, mas em você ter uma consciência, uma expansão de consciência de quem é você, quais são as crenças que te sustentam no mundo em relação à vida, mas aí trazendo para o nosso tema aqui, a gente olha a questão do emagrecimento também, dentro da jornada a gente trabalha você como um todo, e aí como você se relaciona com as pessoas, com o mundo, com os seus sentimentos, para que você possa, então, encarar a vida de uma forma mais madura, né? Frustrações todos nós vamos ter. E identificar isso. Então, a culpa é delas, eu coloquei aqui, que são as crenças que te impedem de emagrecer, porque elas te mantêm nesse lugar do qual você não consegue sair. Aqui, como eu disse, então, mencionei algumas, tá? Então, uma delas foi, para quem chegou depois, o entendimento de que emagrecer é sacrifício, que para emagrecer você vai sofrer e que você não pode comer nada de que você gosta. Isso é um ponto muito importante de ser olhado, que você precisa se isolar, né? Não pode então viver, não pode ir nas festas, não pode lidar, não pode comer, que você tem que ter força de vontade, né? E acho que vai, sei lá, força de vontade um belo dia, então você acredita que ela vai baixar assim do céu, você vai acordar e a partir daquele dia, então, você tem força de vontade para todo sempre, amém. Claro que não, né? A vida não é assim. Então, você precisa trabalhar o seu processo de autoconhecimento e pensar assim, o que você acredita sobre emagrecimento? O que você acredita sobre alimentação? Tá? De repente, uma outra crença, né, para finalizar agora de verdade, é que comer saudável é ruim. Que eu não gosto de legumes, você tem um paladar infantil. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí você acredita, então, que comer saudável é muito ruim. E aí você pensa assim, não vou abrir mão disso. E aí, claro, tem muitas outras coisas por trás. Como eu disse, depois você pode ver a live aqui sobre as causas da obesidade emocional. Mas hoje eu quis trazer essas crenças nucleares, essas que são mais fortes e que nos atrapalham, tá bem? Se você vai ver depois gravado também e o que você vê aqui fizer sentido, deixe um comentário para eu saber o que mais te chamou atenção. Se você conhece alguém que está tentando emagrecer, já fez de tudo quanto é tipo de dieta e está nesse sofrimento, mas não olhou para essas questões, encaminhe esse encontro terapêutico para essa pessoa. Eu agradeço muito, porque é uma forma sim dessa pessoa conhecer meu trabalho, mas também dessa pessoa ser ajudada, de repente ter um insight, de repente falar assim, opa, quanta gente começando a vida agora, tentando emagrecer e já enveredando por esse caminho de fazer muitas dietas que depois vão trazer consequências gravíssimas, né? Então, se você percebe, se você conhece pessoas à sua volta que passam por isso, vamos evitar que elas sigam esse caminho de tanto sofrimento. E quanto mais dieta a gente fizer, pior vai ser.
Então, que a gente possa também fazer com que essas pessoas comecem a olhar para a relação com a comida de uma forma mais saudável. Porque, gente, a gente se alimenta inúmeras vezes ao dia, né? Então, é no mínimo café, mesmo quem pula o lanche, café da manhã, almoço, né? Jantar, um lanche, jantar. No mínimo, você faz aí de 3 a 4 refeições. Vamos imaginar 4 refeições por dia. Todos os dias. Sofrimento, todos os dias, pelo menos 4 vezes ao dia sofrendo por causa de comida, não poder ter uma relação saudável com isso, ter que ficar pensando, contando caloria, contando aquilo que come, que não come, Deus que me livre. A gente não merece viver assim, tá bem? Espero então que isso tenha contribuído com você aí do outro lado. Ajuda com que isso chegue a mais pessoas, então encaminhe, clica aqui no aviãozinho e depois deixa o seu comentário que a live vai ficar salva aqui, tá bem? Beijo, pessoal, boa noite, tchau, tchau.